Oi, eu sou o Dr. Júlio César, médico cardiologista, e a ideia dessa aula é a gente falar sobre o eletrocardiograma normal. Durante a minha formação, e geralmente é o que mais acontece, quando alguém vai tentar explicar eletro para a gente, mostra a doença, né? Então, isso aqui é uma fibrilação atrial, isso aqui é um bloqueio de ramo direito, isso aqui é um bloqueio de ramo esquerdo, isso aqui é um flutter, infarto. E aí a gente não tem muita referência, a gente não sabe muito o que olhar, por onde começar. Então a ideia dessa aula é a gente sistematizar a avaliação de um eletrocardiograma para que a gente saiba como é um eletro normal, para que a partir daí a gente comece a discutir doenças. Eu vou chamar essa primeira parte de módulo zero, que é justamente esse entendimento, o que que é um eletrocardiograma e quais serão os 10 passos para a gente poder avaliar um, certo? Então, não pausa o vídeo, mas o que que você vê nesse eletrocardiograma aqui? E nesse eletro aqui, o que que você está vendo? E nesse aqui? Tá vendo? É exatamente assim que a gente se sente quando alguém tenta explicar eletro para a gente. A gente não sabe por onde começar, o que olhar, a gente não tem tempo para olhar o eletro para tentar ver se a gente enxerga alguma coisa alterada. Então, a aula é justamente para isso. A aula é justamente para resolver esse problema, é para você aprender a sistematizar. E aí, conforme com a sua prática, você vai começar a ver isso de uma forma um pouco mais sistemática e um pouco mais rápida também, certo? Então, primeira coisa que eu quero que você avalie e saiba de um eletrocardiograma é que ele avalia a parte elétrica do coração, tudo bem? Com uma série de informações que ele consegue dar para a gente. E toda vez que você vai ver lá no eletrocardiograma, toda vez que você tiver essas deflexões aqui, ó, são deflexões positivas. Significa que o impulso elétrico está vindo na sua direção, nem tá essa ambulância aqui. Então, toda vez que você vê uma deflexão positiva, lembrar que o eletrocardiograma são pontos de vista. Então, você coloca diversos eletrodos no paciente que você vai enxergar pontos de vista do coração, tá? Então, toda vez que o impulso elétrico está vindo na sua direção, uma deflexão positiva. Toda vez que o impulso elétrico estiver se afastando de você, se afastando daquele ponto de vista, ele vai fazer uma deflexão negativa. E toda vez que o impulso elétrico estiver se aproximando de você e depois se afastando, formando aqui um ângulo, né, um ângulo de 90 graus, o observador, ele vai fazer o que a gente chama de uma deflexão isoelétrica. Tá? Então, se aproximou, deflexão positiva. Se afastou, deflexão negativa. Começou se aproximando, depois se afastou daquele ponto de vista que você está olhando, aí ele vai fazer uma deflexão isoelétrica, certo? A gente tem também o que a gente chama de rosa dos ventos aí do eletrocardiograma, né? Então a gente tem as derivações que são convenções, né? Então, AVL de left, do braço esquerdo, AVR de right, né? AVF de foot, temos ainda D1, D2 e D3, né? Os seus respectivos ângulos. É claro que a gente tem outros ângulos aqui, tem mais 30, por exemplo, mais 150, né? Mas por convenção a gente colocou essas outras nomenclaturas aqui: D1, D2 e D3, AVL, AVF e AVR. Lembrar que da metade para baixo do coração são derivações positivas. Por quê? Porque é o sentido que o coração bate aqui, né? Isso é convenção. Tudo que for da metade para cima são nomenclatura aqui é tudo negativa, tudo bem? Vou passar aqui também. Isso aqui é mais tranquilo. Lembrar que a gente tem também as derivações anteriores, né? As derivações precordiais. Aquelas são as derivações laterais. Aqui a gente tem as derivações precordiais, que elas vão de V1 a V6. Então tem um desenho aqui, ó, vai de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. A gente poderia fazer o quê? Outros pontos de vista. Então a gente poderia fazer aqui, ó, V7, V8, V9 e dar seguimento. A gente pode ver o lado direito aqui, então poderia fazer V3R, V4R, né? São outras derivações que a gente poderia fazer também. Mas por enquanto, o que que tem que gravar? Aquela rosa dos ventos e as derivações anteriores aqui, de V1 a V6. Tudo bem? Então a gente vê
esse padrão aqui, né, do eletrocardiograma, em que a gente tem primeiro a onda P. Lembrar que a onda P corresponde à contração dos átrios. A primeira metade da onda P, ela corresponde à contração do átrio direito. A segunda metade da onda P corresponde ao átrio esquerdo, à contração do átrio esquerdo. Depois nós temos o QRS, que corresponde à ativação, né, à contração dos ventrículos. E por último aqui a onda T, que é o relaxamento, né, a repolarização dos ventrículos. Aí você pode perguntar, mas e cadê o relaxamento? Cadê a repolarização atrial? Ela acontece no mesmo momento da contração dos ventrículos, mas como a contração ventricular é muito mais forte, ela acaba se sobrepondo à repolarização atrial ou relaxamento atrial, certo? Então vamos começar a ter um pouco da ideia aqui. Suponha que você seja um desses estudantes aqui de medicina e eu peço para você buscar um eletrocardiograma para mim, tá? E aí você vai lá no prontuário do paciente e pega o eletrocardiograma. E aí você me traz esse eletro aqui. Maria Alzira, 88 anos, com esse padrão. Você pode não entender muito de eletrocardiograma, mas isso aqui tá meio bizarro, né? Tá bem estranho esse eletro. E aí isso aqui é um eletro meio perigoso. Então, assim, meio perigoso não, bem perigoso. A gente sai correndo, né? E aí quando chega no quarto, essa daqui parece a Maria Alzira, de 88 anos, com aquele eletrocardiograma? Não, né? Por isso que a primeira coisa que a gente fala do eletrocardiograma é isso daqui, ó, identificação. Esses serão os 10 passos do eletrocardiograma, tá? A gente vai destrinchar cada um deles nessas aulas para a gente poder sistematizar e aprender a ver eletro. Então, qual é a primeira coisa que vem no eletrocardiograma? É se é sinusal? É se tem supra ou se tem infra? É se o ritmo é regular? Não. A primeira coisa que você vai olhar no eletrocardiograma é a identificação. Mas isso eu vou destrinchar na próxima aula.